Olá pessoal, tenho aqui um exercício de teste de hipóteses para a média de duas amostras. Vou mostrar como podemos resolver esse teste de hipóteses com a ajuda do Excel. Bom, uma rede de fast foods necessitava comparar duas de suas unidades, a alfa e beta, com relação ao grau de satisfação de sua clientela. Para isto, planejou um experimento em que selecionaria de forma aleatória clientes potenciais para avaliarem o que avaliariam os serviços prestados pelas duas unidades, gerando pontuações de 0 a 100. Considere que a rede tenha selecionado aleatoriamente duas amostras independentes de clientes, a primeira voltada para a avaliação da unidade alfa e a segunda voltada para a unidade beta. As notas resultantes estão tabeladas abaixo, assim como os respectivos desvios padrão amostrais. Com alfa de 0,05, avalie se existe diferença significativa entre as duas unidades quanto ao grau de satisfação da clientela. Bom, em primeiro lugar, com relação ao desvio padrão amostral, nós não precisaremos desses dados porque o Excel vai recalcular esses valores. Vamos precisar apenas alimentar o Excel com os valores das 5 pontuações dadas à unidade alfa e as 6 unidades, 6 pontuações à unidade alfa e 6 pontuações à unidade beta. Um aspecto importante é que nós poderíamos realizar o mesmo teste utilizando duas amostras não independentes, mas duas amostras em par, duas amostras pareadas, o que significa que 6 pessoas selecionadas aleatoriamente teriam avaliado tanto a unidade alfa quanto a unidade beta. Mas isso vou deixar para uma outra gravação. Nessa aqui vamos supor que as duas amostras tenham sido selecionadas aleatoriamente e de forma independente. Ok? Bom, na planilha do lado eu copiei aqui os valores, as pontuações das duas unidades. E aqui eu tenho duas possibilidades com relação à formulação da hipótese nula e da hipótese alternativa. A hipótese nula pode ser apresentada dessa forma: μ de alfa menos μ de beta igual a 0. E a hipótese alternativa seria μ de alfa menos μ de beta diferente de 0, o que corresponderia a um teste de hipótese bicaudal. Mas também nós poderíamos fazer a hipótese nula como μ de beta menos μ de alfa igual a 0. E a hipótese alternativa seria μ de beta menos μ de alfa diferente de 0. Ok? Eu posso formular as duas hipóteses da maneira que eu quiser. Bom, com o uso do Excel, se eu formular as duas hipóteses colocando μ de alfa menos μ de beta, eu vou, com o uso do Excel, realizar os seguintes passos: dados, análise de dados, teste ter duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Observem que eu tenho também uma outra possibilidade: teste ter duas amostras presumindo variâncias diferentes. Mas vou presumir aqui que as variâncias sejam equivalentes. Intervalo da variável 1 com rótulos. A variável 1 aqui vai ser alfa. Intervalo da variável 2 com rótulos vai ser beta. Então eu estou fazendo aqui μ de alfa menos μ de beta. Selecionei primeiro alfa com rótulo e depois beta com rótulo. A hipótese da diferença da média é esse valor aqui, o 0. Eu quero saber se a diferença entre a média populacional de alfa e a média populacional de beta é 0 ou é diferente de 0. Então a hipótese da diferença da média eu preencho com o valor 0. O intervalo de saída, vou escolher aqui esse espaço.
aqui. Então esse é o relatório que o Excel me oferece e alguns pontos importantes. O relatório apresenta, calcula a média da amostra alfa, a média da amostra beta, as duas variâncias, o número de observações, a variância agrupada, repete a hipótese de diferença da média, o número de graus de liberdade, que é o tamanho da amostra de alfa mais o tamanho da amostra de beta menos 2, e está aqui o valor da estatística T. Observem que a média amostral de alfa sendo maior do que a média amostral de beta, eu tenho aqui uma estatística T positiva 0,8322. Esse valor de T-stat vai ser confrontado com o valor crítico. E nós temos um teste bicaudal, e o valor crítico bicaudal é esse aqui, 2,28. Então, T crítico bicaudal é o valor crítico para um teste hipótese bicaudal. Okay? No teste bicaudal, temos dois valores críticos. O valor à esquerda, sinal negativo, o valor à direita, sinal positivo. A nossa estatística T é positiva, então o que nós temos que avaliar é se essa estatística T estaria ultrapassando o valor crítico bicaudal. Não está ultrapassando, o que significa que nós não rejeitamos a hipótese nula. Não rejeitando a hipótese nula implica em julgarmos que não há diferença significativa entre as médias de alfa e beta. Nós poderíamos também fazer o julgamento com base no valor π. E o Excel nos dá o valor π para um teste bicaudal, este aqui. Ok? Então, essa expressão aqui no Excel está associada a um valor P ou um p-value bicaudal, 0,425. Este valor P é significativamente maior do que o alfa, que é 0,05. O valor P elevado nos leva a não rejeitar a hipótese nula. Ok? Bom, nós poderíamos também realizar o mesmo teste de hipóteses fazendo a subtração mid-beta menos mid-alfa. E no Excel, nós inverteríamos a ordem de alimentação da caixa de entrada de dados. Da seguinte forma: dados, análise de dados, teste T, duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Agora, intervalo da variável 1 seria intervalo de beta com rótulo, intervalo da variável 2 com rótulo seria o alfa. Hipótese de diferença da média zero, rótulos marcados, intervalo de saída aqui. Ok. Os valores são os mesmos, apenas a inversão aqui da ordem alfa e beta, depois beta e alfa. E observe, o mais importante aqui, a estatística T tem o mesmo módulo, mas o sinal negativo. Ok? Bom, sendo um teste bicaudal, nós teríamos, então, agora essa estatística T sendo confrontada com o valor crítico negativo de 2,228, ou seja, o valor crítico à esquerda correspondendo a menos 2,228139. Essa estatística T, ela ficaria na região de H0, apenas estou reforçando aqui o resultado inicialmente obtido, invertendo apenas a ordem de alimentação das colunas de alfa e beta, ok? Então, de qualquer forma, a estatística T, menos 0,83, não ultrapassa o valor crítico, que agora seria um valor negativo 2,228139. Estatística T caindo na região de H0.
com relação ao valor P, teste hipóteses bicaudal, o valor que encontramos logo à esquerda, 0,424. Ok? Então não rejeitamos a hipótese nula. Perfeito? Por enquanto é só. Um abraço.